Quando é o momento ideal para você pensar no seu jardim, para você pensar na área de convivência aí da sua casa? Toda vez que a gente começa a pensar, né, em realizar esse sonho, construir nossa casa, a gente já começa a pensar nos momentos que a gente deseja ter em família, brincar com nossos filhos, receber nossos pais. E hoje eu estou aqui com o Luciano Lacerda, ele aí que é paisagista, também proprietário, sócio aqui do Villa Garden, faz projetos para todo o Brasil. E eu queria que ele trouxesse algumas dicas para o pessoal que está aí em casa, que segue o minhacasafinanceira.com, que está começando esse processo de construir sua casa, às vezes também está pelo meio do caminho. Mas isso é um fato, toda vez que a gente pensa em casa, a gente não pensa nem tanto a fachada ou nossos quartos, a gente pensa na área em comum que a gente quer estar aproveitando na nossa vida. Como é que a gente começa a pensar na nossa casa? A hora de entrar com um projeto de paisagismo, eu digo que o ideal seria logo no começo, quando definido a vontade do cliente, quando definido a arquitetura, porque a arquitetura também é uma coisa que me inspira a fazer um projeto de paisagismo. Então, tem que ter o estilo da família, né? O estilo da família e a arquitetura da casa também, tá? Como você bem falou, não tem como você imaginar morar numa casa, desejar uma casa sem pensar no jardim. Ou seja, casa, o que difere muito é área verde, área de liberdade, área de refresco, área de convivência e tudo mais, né? Eu digo assim, quem quer morar numa casa, a única cor que está definida é o verde. As paredes não tem cor ainda, mas o verde já está definido. Ele vai existir de qualquer forma e é talvez o primeiro desejo de uma pessoa que quer morar em casa, né? Então, eu digo assim, o ideal para que um cliente venha procurar um paisagista é quando acontece o desejo de ter a casa, tá? Com relação ao porte das plantas, de chegar com o jardim, isso vai entrar realmente no meio da obra, do meio da obra para o final. Mas eu tenho uma dúvida, Luciano. O que é o projeto de paisagismo? O que é que contempla, né? Assim, eu agora também pensando como cliente, também sou um cliente seu que está lá fazendo a minha casa. Às vezes as pessoas ficam em dúvida, pô, é mais um projeto, eu já chamei um arquiteto, já chamei um engenheiro, ele já fez ali minha casa. Mas quando a gente pensa e fala em projeto de paisagismo, o que é que contempla o projeto de paisagismo, na verdade? Para começar, o que é paisagismo? Paisagismo é a natureza organizada pelo homem para o homem. E a gente vai conviver num espaço limitado de uma casa, nas suas áreas. Estou falando numa casa, a gente precisa que isso seja organizado. Precisa que isso seja pensado por um profissional para que não simplesmente colocar uma planta num certo local na casa não vai causar um transtorno no futuro. Ou seja, as pessoas às vezes pensam que é só plantar. Não, é planejar. Eu consigo pensar num paisagismo implantado em 10, 15 anos, né? Coisa simplesmente imediata. Então, um profissional de paisagismo com muita experiência, ele consegue acertar e mesmo quando o jardim vem amadurecer, aquilo não causar um transtorno. É pensar no futuro, é pensar em quem vai conviver na casa, as pessoas que vão se utilizar dessa área de jardim. Também existem algumas partes do paisagismo que é a criação de gazebos, de passeios, de iluminação externa. Tudo isso faz parte do projeto de paisagismo. Não é só plantar, não é só usar as áreas permeáveis, é muitas vezes propor mudanças construtivas na hora que está... Para otimizar o processo, né? Para otimizar, né? Então, muitas vezes existem muros, existem arrimos, existem taludes, existem muita coisa de elétrica, muita coisa de hidráulica em função do paisagismo. Ou seja, existe uma que é em função da casa toda, mas existe outra que é em função do paisagismo, direcionado para que a gente tenha um melhor jardim. Ou seja, a gente falou aí que é muito importante você, assim que definiu a arquitetura da sua casa, já buscar por um paisagismo. A gente sabe que o paisagismo ele vai estar impactando não só no prazer de você ter a sua casa, mas também no projeto elétrico, no projeto hidráulico, no projeto estrutural. Isso é uma coisa que eu noto. Muitas vezes as pessoas não têm esse planejamento inicial e aí às vezes pensam assim, pô, minha casa está muito distante, daqui a 7 meses, daqui a 8 meses para ela ficar pronta. E quando chega lá naquele momento de se mudar, que eles vão no jardim, que eles vão no suporte jardim, né, que vão no quintal,
olha assim só uma grama, um sol gigantesco e faz, oxe, eu não imaginei a minha casa dessa forma, né? Contratar um projeto de paisagismo logo no início da obra, isso vai gerar uma economia muito grande, evitando desperdício, evitando retrabalho, trazendo então uma inteligência construtiva para a obra, harmonizando os projetos de hidráulica, elétrica, construtivas também, com o paisagismo e para o paisagismo. Isso, na verdade, é crucial, é muito importante na contratação do projeto de paisagismo logo no início. Outra coisa é implantar o paisagismo. Implantar o paisagismo, botar grama, botar planta, isso muitas vezes acontece no final. Mas contratar o projeto é muito bom no início, exatamente por esses fatores que eu falei agora há pouco. Eu e minha esposa, não sei se tu se lembra, a gente falou assim, Luciano, a gente gosta de planta, mas a gente tem medo de matar as plantas, né? Uma coisa é você cultivar no seu apartamentozinho, buscar fazer uma hortinha, né? Tá até na moda. Mas quando você pensa, numa casa, você pensa em grama, você pensa em vários tipos enfim, de árvores que você vai lá tá plantando. É legal você pensar nisso, mas você já bate a preocupação. E se eu matar tudo, como é que vai ser essa manutenção? Então, o que é a tecnologia, o que é que hoje em dia a gente tem aí para estar ajudando a preservar de fato o nosso paisagismo? Um projeto de hidráulica bem feito, irrigação automatizada, porque uma das maiores preocupações de quem tem jardim é com relação à rega. Se a pessoa gosta de regar e tem realmente assim o hábito disso e gosta disso, ela pode fazer manualmente, mas muitas vezes a gente viaja e fica com aquela preocupação, viajei e agora meu jardim vai se acabar, quando eu voltar como é que vai estar meu jardim? Isso. Então por isso que eu acho interessante a contratação ou de um profissional que viva na casa, um caseiro, que não é a realidade mais hoje em dia para muitos, ou então contratar uma automação. Isso é uma coisa muito prática, de fácil manutenção e vai manter o principal, que é a água, no pé das plantas. Isso contrata uma empresa que faz a manutenção, vai lá uma vez por mês, 2 vezes por mês, faz a poda, olha se tem alguma praga, porque tudo que é vivo é possível de adoecer, né? Mas isso assim, é só possível, não quer dizer que vai acontecer. É muito fácil ter jardim na realidade, especialmente quando a gente encontra tecnologias no mercado ofertadas para que a gente possa contratar. Adubação periódica e bem com uma escolha correta das plantas para o local. Ou seja, o cliente pode, vou fazer por mim, entendeu? E botar uma planta que no futuro vai causar um problema na instalação hidráulica. Ou então contratar uma grama que não é ideal, que não vá numa área tão sombreada. Existem plantas adequadas para cada tipo de ambiente, para cada tipo de insolação. Isso o profissional de paisagismo pensa, né? E desenvolve o projeto já pensando nisso também. No final das contas você acaba economizando muito mais, né? Com um profissional te ajudando, te guiando, do que simplesmente vou comprar avulso e vou ver se dá certo. É assim, não adianta, o insumo do paisagismo principal é a planta, tá? E eu digo assim, tem que saber estar colocado na mão de um profissional, porque vai saber o que fazer com elas. É igual você comprar um monte de ingredientes para fazer uma receita e não saber como faz, entendeu? Aí você sabe que existe arroz, existe um camarão no risoto, mas não sabe fazer um risoto, no máximo vai sair talvez um arroz empapado com camarão aí. Né? Uma coisa que é bem importante, que muitas vezes a gente se preocupa, né? Poxa, e depois se eu quiser vender aquela casa? Né? E depois se eu quiser enfim, alugando, o que quer que seja. Eu às vezes viajo muito, visito muitas casas no Brasil, né? E tem casas que a gente consegue notar que tem uma imponência, e não é só pela fachada, pela arquitetura, mas também pelo projeto de paisagismo que também a contempla. Então eu queria que tu falasse um pouco sobre a importância dessa fachada, o empoderamento que muitas vezes uma palmeira, não sei, algumas árvores trazem aí para ela, e como isso valoriza o imóvel, porque às vezes o pessoal faz, mas é só uma planta, é só uma palmeira, mas na verdade quando você encaixa ali num contexto, aquela casa ela gera uma valorização para ela, né? Uma casa que começa a ser cobiçada, uma casa que começa a de fato gerar um interesse nas pessoas, não só pela beleza, mas também para consumir. Basta imaginar uma casa muito bonita, que você tenha visto, e imaginar a mesma casa sem um jardim. Na verdade ela perdeu muito. Com relação ao investimento, existem estudos que o paisagismo, por mais que você gaste muito, invista bastante, é a coisa mais barata para aumentar a liquidez de todo e qualquer empreendimento. O verde, ele tem que fazer parte, tá? Como eu digo,
é a cor que ela é definida já desde o início. Com relação a uma planta, um jardim que harmonize com a fachada e que não tire o encanto da fachada também, mas que simplesmente complemente, ou seja, o projeto de paisagismo ele tem que ser complementar ao da arquitetura, para que os dois juntos possam puxar o nosso olhar, entendeu? Trazer encantamento, trazer realmente essa imponência, né? E não só isso, também é um projeto de iluminação bem feita, porque muitas casas são vistas à noite. E é muito importante, eu digo que tem um jardim de dia e outro à noite. Isso é uma coisa que eu sempre falo, tá? Então, uma iluminação bem feita, um jardim bem feito. A gente vê muito isso em hotel, né? Hotel, eles buscam criar muita sensação. Nuances, as luzes trazem nuances e trazem sensações. Então a fachada tem que ter uma iluminação bem feita, um paisagismo muito bem feito mesmo assim, porque ela é o que é mostrado para fora, não é verdade? Exato. Então, de cara, o paisagismo ele tem uma importância muito grande. Volto a dizer, é imaginar uma casa maravilhosa que você tenha visto, imaginar a mesma casa hoje sem um jardim ou com um jardim inadequado. Essa tua ilustração é a ideal. É difícil você imaginar uma casa referência na sua mente que não tenha um paisagismo, que não tenha um verde, né? Mas eu vejo assim, eu como cliente, o primeiro ponto é a gente tem que conciliar a nossa vida, né? Empreendimentos, trabalho, família, com agora essa nova casa que está surgindo. Por mais que você tenha aí uma equipe que vai estar tomando conta, querendo ou não, você tem que decidir algumas coisas e às vezes você não tem tempo para isso. Então ter um profissional de confiança, como por exemplo o Luciano, né? Você está tomando conta da minha obra, para mim é muito legal, porque eu fico despreocupado. Eu sei que as plantas vão chegar lá, eu sei que vai estar tudo combinando, eu sei que vai dar tudo certo. Então para mim, otimizar a minha vida e melhorar a praticidade do meu dia é maravilhoso. Ter alguém pensando por mim também é ótimo, né? Quando você fala com um profissional, a gente sabe, seja em qualquer área, dentista, advogado, paisagista, arquiteto, você conversa com ele, a sua família, né? a sua dinâmica, e ele traz as soluções para você, é algo que, pela sua experiência, a gente nunca conseguiria fazer sozinho. Então é um outro ponto. E o terceiro, que eu sempre imagino, né? São as sensações que você quer trazer com sua casa. Como eu me lembro muito bem da nossa reunião, tu falou, Diego, já imaginou? Isso ficou lá em casa, a gente sempre fala nisso. Tá lá, a gente vai plantar o teu pé de limão com teu filho e daqui a pouco ele vai ter 15 anos e vai estar ele e o pé de limão do lado, como aquilo é marcante, como aquilo é importante para ele. Então eu acho que a casa, né, o sonho da casa e o reflexo que a gente vem vendo nesse mundo aí com a pandemia, pós-pandemia, sei lá, é exatamente isso, é buscar estar em casa, estar em família, criar essas sensações que para mim, particularmente, não tem preço, né? Não tem preço um almoço de domingo no seu quintal com sua família, não tem preço você poder estar com seu filho ali perto, com seu cachorro e estar num local seguro. Então assim, eu diria que são esses 3 pontos, sabe? A facilidade de ter uma pessoa pensando por mim, comprando por mim, organizando tudo para sair perfeito e já pensando nos futuros relacionamentos, envolvimentos e prazeres que eu vou estar ali usufruindo de acordo com um briefing. O que é que tu, como profissional, agora visualiza para o cliente, a facilidade, enfim, eu queria que tu falasse um pouco disso para o pessoal. É como você ressaltou, né? A importância de todo o profissional, não é? Seja um dentista, um advogado, tudo, ter especialidade, ter intimidade com o insumo que se usa ou com a técnica que se usa é que faz dar o resultado de um bom profissional, né? Você ter a comodidade hoje de um paisagista estar pensando no futuro, transformar a sua casa num lar, né? As plantas são elementos vivos que crescerão, como esse exemplo que você trouxe do crescimento do seu filho, que vai crescer junto com as plantas que nós vamos colocar lá, com o limoeiro, com as árvores, tudinho assim. Porque a casa é um elemento orgânico, entendeu? E o jardim é muito importante nisso, para definir isso, porque ele é uma coisa que vai desenvolver. O jardim, ele não fica velho, ele amadurece, ele não se deteriora, ele só melhora, entendeu? Na casa, isso é uma certeza que você vai ter do seu jardim, é evolução. Então, o crescimento, a família cresce, o jardim também cresce, produz novas sombras, né? E o paisagismo pensado
vai fazer com que isso seja uma coisa só agradável e nunca um transtorno. Às vezes tem várias pessoas na casa almejando coisas diferentes de um jardim. O jardim é uma coisa que o menino pensa no espaço para a bola, a esposa pensa de repente naquela plantinha que vai finalizar um prato, o marido pensa já na fruteira, que é o sonho da infância dele, diz assim, rapaz, um dia eu quero ter uma casa para ter um pé de qualquer coisa, vamos lá, um pé de pitomba. Poxa, essa é a hora de realizar o sonho da vida dele, ter uma casa e ter um pé de pitomba junto. Então o paisagista ele vai dizer onde é o melhor local para ter esse pé de pitomba. Ou dizer, infelizmente o pé de pitomba não daria aqui por isso, por causa de clima, alguma coisa. Até isso o profissional também vai ajudar, que os sonhos da pessoa não fiquem frustrados, não é verdade? Então é isso que eu tenho para dizer do que o profissional, todo e qualquer, especializado, trazido para dentro de sua obra, vai com certeza fazer que você tenha um resultado melhor. Então é isso, pessoal, você que está aí desenvolvendo, começando a sua casa aqui junto à minhacasafinanceira.com, ou até mesmo já no processo aí decorrente de construção, já está perto da sua entrega, você pode estar entrando em contato com o Luciano. É bem simples, fala com o seu construtor, aí o nosso parceiro do minhacasafinanceira.com que está te ajudando, ele vai estar entrando em contato com ele tem o contato do Luciano. Você também pode estar seguindo ele no Instagram do Villa Garden, no Instagram do Luciano Lacerda Paisagismo, tá tudo junto, você coloca lá no Instagram, você vai estar encontrando ele e você vai poder estar começando a de fato trazer sentimento, trazer emoção para sua casa. Obrigado, Luciano. Obrigado também.